Guerra espiritual. Como identificar, agir e o que você precisa fazer para vencer? Seja bem-vindo a mais uma série, e essa série sobre guerra espiritual. Eu, Marcelo Roberto, estarei te ensinando como você vai vencer todas as barreiras e lutas espirituais da sua vida. E eu quero iniciar falando sobre algo extremamente importante e sério, que é a estratégia que o diabo usa para que você seja derrotado por ele todos os dias de forma espiritual. Quando você olha para a vida de muitas pessoas que estão passando por dificuldades, lutas, a vida de muitas pessoas vai de mal a pior em muitas situações, relacionamento, enfermidades, vida financeira, e muitas pessoas acabam ignorando qual que é a real causa do problema, ou porque de fato não sabem onde buscar, ou porque não querem procurar saber, não querem correr atrás, querem fingir que não é aquilo que elas sabem que é. E a maior estratégia do diabo, o nosso adversário, é claro, é fazer você acreditar, primeiro, que ele não existe, segundo, que ele não está fazendo nada. Essa é a estratégia dele, porque se você tem um inimigo que ele é invisível para você, que ele na verdade não existe, que ele não está fazendo nada, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, e você não vai estar sabendo que ele está agindo. Mas Paulo, ele diz em uma de suas cartas, 2 Coríntios, nós não ignoramos os ardis de Satanás. Pedro, ele fala em 1 Pedro 5,8, estejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a gente não pode ignorar que o diabo, ele quer destruir a sua vida e talvez ele esteja agora mesmo destruindo a sua família, destruindo os seus projetos, fazendo com que você não saia do ponto que você está, você se sente estagnado, estagnada, sem conseguir mover. Talvez isso é uma causa espiritual e você precisa identificar essa causa hoje para que esse mal não tome mais conta da sua vida. Tem alguns aspectos muito peculiares de pessoas que estão com a vida amarrada, estão com a vida presa. Como, por exemplo, algumas enfermidades sem justificativa, que apareceu do nada e é algo que você sente que aquilo não é normal, não teve uma causa aparente, hereditariedade ou algo, um mau hábito, simplesmente apareceu e tem causado dor e sofrimento. Isso pode ser demônios, isso pode ser espiritual. Quando você vê Jesus curando muitas pessoas, você vê ele repreendendo demônios e a enfermidade indo embora. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 2, você pode verificar, diz que Jesus curou muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, repreendendo, expulsando os demônios dessas mulheres. Então, a enfermidade pode ser um indício de que o diabo ele está agindo na sua vida, na vida de algum familiar seu. Um outro exemplo é um comportamento muito brusco ou um comportamento muito agressivo, misturado com uma miséria, com uma pobreza de verdade, porque o diabo ele tem interesse em manter as pessoas em miséria, em pobreza e fazer com que elas tenham características e atitudes que afastam as outras pessoas, porque quanto mais distante das outras pessoas, mais fácil é o alvo para o diabo. Veja isso no livro de Marcos capítulo 5, onde tinha um homem que era possuído por uma legião de demônios. E esse homem possuído por uma legião de demônios vivia nos sepulcros, ele vivia no cemitério, comendo gente morta. E tentavam prender ele com correntes, ele arrebentavam as correntes. E quando Jesus chegou, repreendeu aqueles espíritos, aquela legião, aquele homem apareceu logo depois, todo arrumado, igual eu assim, de terninho, perto de Jesus, com a vida completamente transformada. E eu acredito que você conheça alguém, eu tenho certeza que você conhece alguém que esteja nessa situação. Saiba que se o Espírito Santo, se Deus libertar essa vida, essa pessoa será completamente diferente. Um outro exemplo são pessoas que têm relacionamentos que nunca dão certo. Parece que sempre desemboca no mesmo caminho. Ou é traição, ou é abandono, sem causas aparentes. Você precisa entender que o diabo
Muitas vezes, quando ele quiser atacar você no seu equilíbrio, ele vai atacar a sua vida sentimental. Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você não está bem sentimentalmente, quase nada vai ser bom. Você já sentiu quando você passou por uma desilusão amorosa, você sentiu uma tristeza com a vida, não querer sair pra rua, não querer ver ninguém, você lembra daquela situação, você chora, porque o diabo sabe muito bem disso. E muitas vezes você está passando por um ciclo vicioso espiritual que o diabo te colocou, te prendeu nisso através de ações malignas, através de inveja, através de obras lançadas e fez você ficar preso numa situação que você está até hoje, você precisa ser liberto, precisa ser liberta. Uma outra coisa são os vícios. Quando nós olhamos o que diz 1 João capítulo 5, versículo 4, que nós vencemos o mundo, quem é nascido de Deus vence o mundo, ou seja, não tem nada que nos vença, nós que temos a possibilidade de vencer, entendemos que muitos vícios são ações diabólicas na sua vida, na sua família. Talvez você conheça alguém e isso esteja acontecendo com você, que tem alguém na família que se entrou em um vício, está nesse vício e esse vício está levando tudo dela, está levando a família, está levando dinheiro, e é vício em jogos, é vício em bebida, é vício em drogas. Isso é algo que já era para você ter entendido, que é o diabo tentando destruir a sua vida, o inimigo tentando levar a sua alegria, a sua felicidade, porque é isso que ele quer. Ele tem as estratégias dele para tentar te destruir, para tentar destruir a sua família. Mas entenda, eu disse que eu vim aqui hoje como instrumento de Deus para que você identifique primeiramente qual que é esse problema, e é isso que nós estamos fazendo, para que você comece a agir, porque não é isso que Deus quer de você. 1 João 3,8 fala: o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, tudo isso que eu falei agora não é causa perdida, pelo contrário. Quando nós vamos no médico, sabe o que é engraçado? Tem pessoa que tem medo de ir no médico porque fala assim: não vou no médico não, vai que ele fala que eu tenho alguma coisa. Ele vai falar só a realidade, ele só vai mostrar o que está acontecendo. E se você não quiser saber o que está acontecendo, pode te sair desse vídeo agora. Mas se você quer resolver o seu problema, continua aqui, continua acompanhando esta série, porque você vai ver que o mal nunca mais, ouça o que eu estou dizendo, nunca mais vai dominar a sua vida e a sua casa, porque através dessa série você vai aprender a eliminar. Você vai entender como você assume o controle da sua vida e o demônio nunca mais vai bater na porta da sua casa. Deus, ele te chamou para que você tenha uma vida de descanso. E talvez você conheça o Salmo 91 e esteja até com ele aberto aí na sua casa. O que ele diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Agora, me responda. Responda aí no seu coração. A sua vida tem sido de descanso ou de tribulação? De paz ou de turbulência? Hoje é dia de você mudar isso. Eu quero que você comente aqui embaixo, você escreva se você tem passado por uma situação complicada e uma situação difícil, se você já venceu uma situação, se você se identifica com isso que eu estou falando, porque você pode ter certeza que cada um que colocar o nome aqui, explicar, falar, não precisa nem dar detalhes, eu vou orar por você, porque a partir de agora você tem aliados nessa guerra. E acompanhe o próximo episódio desta série, onde eu estarei falando sobre a guerra espiritual que você vive e como você vai vencê-la. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.